Hoje o assunto é descontos, como utilizá-lo no SGS, registrando no ADO e também operando com ele nas suas negociações. Então, vamos lá? Bom, para início de conversa, para você conhecer bem a sua margem de desconto, você precisa dominar a sua estrutura de gastos. O que isso significa? A margem de desconto, lembra-se no conteúdo anterior, é exatamente aquela folga entre a estrutura do preço de GMV, do valor do GMV por unidade e o valor que você está praticando de preço de venda. Essa lacuna é a sua margem de desconto. A margem de desconto ela não adentra ao GMV por unidade. Então, para você lidar bem com descontos, você precisa conhecer o seu GMV. E para você conhecer o seu GMV, você precisa conhecer a sua estrutura de gastos. Por isso, o preço de venda jamais deve ser hipotético, deve ser consciente. Usando o SGS, você vai perceber o seguinte: quem é o GMV? O que compõe o GMV, né? Você tem ali o custo seco da mercadoria, você tem a parcela de gasto mensal previsionado por unidade. No caso, eu estou falando de preço de venda, eu estou falando por unidade. Então, aqui eu estou colocando todas as unidades por unidade. Voltando, você tem na formação do seu preço de venda, você tem ali o custo seco de mercadoria, você tem a parcela de gasto mensal previsionado por unidade, né? E você tem também o percentual de lucro desejado. O percentual de lucro desejado, ele faz parte da sua margem de desconto. Por quê? Porque você sabe que pode deixar de receber determinado valor, determinado percentual em cima daquele valor que você está praticando. Ou seja, você pode lidar com o seu lucro da forma como você bem entender. Você tem até o direito de abrir mão de todo ele. O que você não deve adentrar? Ao GMV e ao custo seco. Porque quando você entra no custo seco e no GMV, você está entrando no seu capital de giro. Você está tirando a possibilidade da sua aula continuar andando. Onde fica a observação? No que compõe do GMV a sua parcela de remuneração. Adentrar a sua parcela de remuneração deve ser uma decisão muito pensada, no sentido de eu quero, eu preciso, eu posso abrir mão de determinada parcela para que a minha atividade com objetivo de lucro, a minha OL continue operando? Bom, aí é uma questão de escolha, né? Mas ela faz parte da sua remuneração. É um compromisso mensal que a sua OL precisa cobrir. E ela faz parte daquela partida inicial no dia que você já tem ali a descoberto para poder cobrir com a sua meta, né? Com a execução da sua meta diária. Bom, conhecendo a estrutura de gasto, conhecendo o seu custo seco, lembre-se que custo seco de mercadoria é o valor desembolsado pela mercadoria que não tenha sido previsionado no gasto mensal previsionado, certo? Tá. Conhecendo essa estrutura, sabendo qual é o percentual de lucro que você quer, você monta o seu preço de venda. O preço de venda também pode ser uma releitura do GMV vezes 1 mais o percentual de lucro expresso em decimal desejado. Lembre-se que nesse caso as operações não podem ser escritas diretamente. Nesse caso, você precisa primeiro resolver o 1 mais o percentual de lucro expresso em decimais, e por isso ele deve estar em parênteses, e só depois realizar a multiplicação do GMV, do custo da mercadoria vendida, no caso por unidade, vezes o percentual de lucro desejado. Então, quando você compõe esse valor, quando você encontra esse valor encontrado por essa operação, que é uma releitura do preço de venda, ou seja, é uma forma simplificada de você montar o seu preço de venda, você tem ali uma margem que foi acrescida para o seu lucro. Quando o produto ele tem um valor de mercado que é superior ao percentual de lucro desejado, ou seja, que o somatório, que esse resultado, essa operação,
ele resultou um preço de venda. Vamos dizer aqui que ele tem encontrado R$1,20, mas o valor do seu produto no mercado custa R$3. É um exemplo, tá? Ou seja, você pode operar até R$3 que você vai estar com condição, com uma margem. Então, o acréscimo dos 20%, mas essa folga até R$3 seria a sua margem de desconto. É como você pode operar. Observe que margem de contribuição e margem de desconto são diferentes. Eu preciso chamar atenção para isso. Tem um conteúdo direcionado para margem de desconto e margem de contribuição. O link vai estar aqui abaixo. Por quê? Margem de contribuição tem uma parcela do seu custo fixo, né? Do seu gasto fixo mensal, que precisa ser coberto. Já a margem de desconto, ela retira exatamente todos os compromissos, ou seja, o custo seco de mercadoria e as parcelas destinadas para a cobertura do seu GMP mensal. No caso, por unidade, né? Que é embutido ali por unidade do produto. A margem de desconto, ela elimina isso. Essas duas coisas não podem, não devem ser comprometidas. A margem de desconto está exatamente no somatório do percentual de lucro, ou seja, abateu o CV, abateu o GMP, ficou o percentual de lucro. Percentual de lucro até o valor do preço de venda que você pratica. E esse preço de venda, ele tem que estar balizado, ele precisa, ele pode, ele deve estar balizado no preço de venda do mercado para o seu produto. Ou seja, um bom produto vai lhe dar uma margem de desconto para você operar. Um produto que você vai estar ali trabalhando com um valor muito próximo ao desejado, ou seja, ao percentual de lucro desejado, vai limitar a sua margem de desconto ao seu percentual de lucro. Ou seja, se o seu produto ele alcança um valor de mercado, já quando você acresce o seu percentual de lucro desejado, significa que a sua margem de desconto é o seu percentual de lucro. Então você vai estar muito estreito no caso das negociações. Essa dica ela é realmente importante, principalmente quando você vai jogar na decisão com relação a determinado produto e o seu giro. Se você trabalha só com um produto, isso é essencial. Um produto com bom giro, um produto com uma boa margem de desconto, você vai conseguir trabalhar, inclusive, vendas em volume, né? Com tranquilidade, porque você vai obter aquilo que você necessita e aquilo que você deseja da sua OL. Lembre-se que uma OL ela tem uma necessidade própria, que é superar a ideia de retorno básico. O que seria a ideia de retorno básico? Seria a de sobrevivência. Ou seja, a sua OL, ela quer ser mais do que apenas lhe dar sobrevivência, ou seja, lhe dar a sua remuneração mensal. A sua OL deseja lhe dar mais do que isso. Ela deseja lhe dar retornos além do seu prolabore. O que é prolabore? Prolabore é a remuneração do acionista que trabalha na empresa, né? É uma forma simples de você entender o que é prolabore. Então, a sua remuneração, na realidade, é um prolabore. O que a sua OL quer? Te dar mais do que um prolabore. A sua OL quer que você decida ser empresário. A sua OL quer que você caminhe adiante, certo? Esse é o desejo de toda a OL. Agora, é você que vai ver se atende ou não o desejo dela, né? Eu torço para que você deseje atender essa vontade, desse potencial que tem em toda a atividade com objetivo de lucro, em toda a OL. Bom, voltando aqui ao assunto. Compreendido o que é margem de desconto, maravilha. Como é que lança isso no ADO? Quando você opera um desconto para o seu produto, vamos supor, você está trabalhando com R$3. Você tem uma indicação de preço de venda via SGS de R$1,20. Então, você já tem ali acrescidos 20%. Lembre-se que nesse 1,20 já tem acrescidos 20% do seu lucro. Ou seja, a sua margem de desconto é maior do que 1,80 e exclui a parcela de CV e GMP unitários. Lembre-se disso. Então, essa margem de desconto, vamos dizer que você deu 50 centavos de desconto no produto.
Quando você for lançar para poder registrar o seu caixa e ele ficar conciliado, você vai lançar lá 0,50 centavos DESC em ADO. Simples assim. Todo desconto concedido vai em ADO e todo desconto recebido também vai em ADO. Vamos supor que você comprou um lote grande de mercadorias. Vamos aqui trazer para o exemplo de E, né? Quem não conhece o exemplo de E precisa assistir mais vídeos. É muito interessante, só para você se situar, pelo menos o primeiro e o segundo conteúdo, para você saber quem é esse exemplo de E, tá? Vamos dizer que E fechou um lote de 50 mil unidades de bananadas. E para isso, ela conseguiu um desconto de 20%. Essa impressão de 20% em cima do total vai ser lançada em ADO como desconto recebido. Então, desconto concedido, DESC C. Desconto recebido, DESC R. Simples assim. Dessa forma, você registra via SGS na conta ADO os descontos recebidos e os descontos efetuados. E eu já falei em como operar com descontos. Não compreendeu? É simples. Conhecendo a sua margem de desconto, você sabe exatamente por quanto você pode ofertar de bônus ou descontos e qual é a diferença de bônus e descontos. Desconto é o valor que você vai abater para o seu cliente em cima do seu preço praticado. E bônus é uma carga a mais de produto que você vai enviar para ele como uma forma de premiação. Tanto o bônus quanto o desconto são registrados em ADO. Bônus vai entrar como amostras, tem o mesmo peso de amostras. No caso do ADO, ele não vai discriminar se é a amostra por unidade de para que o cliente conheça o produto ou se é a bonificação. Você até pode fazer isso, né? Você pode deixar tanto ele como tudo como amostras, ou se você quiser ter um controle específico, você vai colocar ali amostras, no campo de amostras, você vai colocar amostra bônus. Ou amostras AM, underline ou tracinho, B, ou você pode colocar direto AMB, porque aí você sabe que é bônus. E se for uma amostra para teste, para prova, AMB. Simples assim. O importante é que as contas e as subcontas elas estejam organizadas e lançadas em um determinado padrão. A necessidade do padrão no registro é essencial para que você tenha toda a medida, né, todo o desempenho, todas as métricas e todos os lançamentos conforme, ou seja, que eles estejam conversando. Não tem nada lançado em uma conta diferente e futuramente em um centro de custo diferente. Observe que no básico de um AO você já tem centros de custos diferentes. Uma coisa é o que você, por exemplo, retira dela registrando via GRIN, que é um custo da sua AO. Outra coisa é o que você registra como anti-R, que é um custo seu, que é um gasto seu. Ou seja, quando você registra GRIN, é um gasto concedido, é um gasto, um desembolso que deve ser coberto por sua AO. Quando você registra anti-R, é um gasto que você está sacando antecipadamente da sua AO para usar como bem entender, porque faz parte da sua remuneração. Observe que você não vai sacar lucros, dividendos da sua AO, você vai sacar aquilo que é relativo à sua remuneração. Esses lucros ou dividendos, ou seja, esses valores a mais que a sua AO tenha gerado dentro de um período do qual você queira se apossar, vai ser distribuído no determinado período de forma que não comprometa o lastro da sua AO, ou seja, você deve preservar algum valor ali. Há uma orientação de até 30%, enfim, em cima de determinadas movimentações, mas você vai precisar analisar o que você deseja para o futuro da sua AO. Quanto mais recursos ela tiver para poder empenhar, para poder ter lastro, para poder segurar as oscilações, né, e até mesmo os grandes desafios, que vêm, melhor para ela, melhor para você. Agora, não adianta ter um recurso, um volume alto em caixa, se você não faz destinações, ou seja, se você não faz investimentos. Quer seja em estrutura, quer seja em papéis, quer seja em outros negócios que acabam se tornando ganhos, ou quer seja, de algum modo,
algum retorno financeiro que você acabe obtendo com o recurso da sua O. Você e sua O são pessoas diferentes. A sua O é uma pessoa jurídica, ainda que ela esteja na informalidade, é o seu negócio, é um indivíduo diferente de você. Você é aquela pessoa que faz com que ela aconteça. Você é o desbravador que faz com que a sua AO exista e possa um dia abraçar e abarcar e trazer outras pessoas que queiram ou desejem trabalhar junto contigo. Quando você faz uma AO crescer, você gera postos de emprego e gera mais riqueza, tanto para a localidade que você opera, quanto para a economia do país onde você está, quanto no contexto global. Porque, afinal de contas, pensar em ganha-ganha, pensar em atividade, pensar em AO, em todos os cantos, todos ganham quando tudo fica operando da melhor forma possível. Enfim, entendeu? Não? Se não ficou claro, eu faço outro, eu faço de novo, eu faço mais. Tem dúvidas? Envia para oficinadeoficios@gmail.com ou escreve aqui abaixo, certo? Bom,